no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico geriatra, Dr. Belísio Neto. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Joelma, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Um prazer, mais uma vez, estar por aqui falando sobre saúde e envelhecimento, tirando dúvidas dos ouvintes toda terça-feira. E hoje vamos falar sobre sono e envelhecimento. Qual é a relação? O sono, Marcos, que é uma das medidas que a gente deve manter bem feita, tem tudo a ver com o nosso envelhecimento. Dormir bem faz a gente envelhecer com qualidade. Então o sono é um dos pilares do envelhecimento saudável. Aquela pessoa que nos procura pensando em ter um envelhecimento bem sucedido, um envelhecimento ativo, aquele envelhecimento planejado, sem as consequências das doenças que inevitavelmente podem acontecer na velhice. Ele tem que ter um bom sono. Obrigado, Boa, pela água, pelo café. Desculpa aí, foi perdida lá dentro. O tratamento VIP, né, como sempre, né? E tem 3 pessoas aqui no estúdio, só para S1. quem ela traz café e água para o Dr. Belísio, né? Um beijo pra mim. Bom, Ela já está se preparando para quando ela ficar um pouquinho mais idosa já ter... quem sabe, né? Então vou começar a dormir bem, né? Então o sono ele tem essa relação íntima com o processo de envelhecimento. A gente quando vai chegando aos 60 anos, a partir de 30 anos, que é uma idade onde as coisas começam a se inverter, mas especificamente a partir de 50, 60 anos, a gente tem mudança da característica do nosso sono. O idoso ele dorme uma quantidade de horas em média menor, a gente tem uma média de 8 horas, uma noite de sono ideal. O idoso ele tem 6, 7 horas de sono. Ele tem um aprofundamento do sono menor, ele tem mais despertares, o sono dele é mais superficial, ele acorda com qualquer coisa. E ele tem uma latência do sono também maior, ou seja, ele tem mais dificuldade de pegar no sono. Além disso, nossos idosos de hoje, eles têm um hábito de dormir um pouco mais cedo. Eles vieram da época onde foram habituados a não mexer em internet, muitos deles nem televisão existia na época que eles eram adultos jovens, até a própria eletricidade. Então muitos vieram da zona rural, onde não tinha energia há um tempo atrás, então eles eram acostumados a dormir de acordo com o ciclo do sol. O sol se punha e ali logo eles jantavam e já esperavam o sono vir. Então eles têm um hábito de dormir mais cedo. Consequentemente, eles acordam mais cedo. Isso pode ser uma confusão entre as gerações mais jovens, que muitas vezes convivem no mesmo espaço, por achar que o avô, o pai não está dormindo bem porque ele acorda mais cedo. Então tem que entender que ele demora mais a pegar no sono. Tem que entender que ele tem um aprofundamento menor, ele acorda mais fácil, um despertar, e tem que entender a quantidade de horas é menor. Então, dito isso, essas características do sono no envelhecimento, a gente começa a entender porque muitas vezes só um ajustar, uma orientação à família pode minimizar o risco do uso do medicamento para sono, que é o que as pessoas muitas vezes vêm atrás simplesmente de tomar um remédio e dormir. É bem verdade que muitas vezes é necessário, mas na maioria a gente consegue com mudanças de higiene do sono, de bom hábito, de orientação, de que olha, ele dorme mais cedo, vamos arrastar esse sono para ele acordar mais tarde. Não, ele está acordando porque urina muito à noite, então vamos fazer uma orientação dele beber água só até 5 horas da tarde, evitar levantar sob o risco de sofrer uma queda. Doutor, ele não dorme bem porque sofre com a dor, ele não dorme bem, então vamos ajustar, tratar essa dor porque tem uma insônia, tem um cansaço quando ele deita. Então são várias as causas que podem acontecer no paciente idoso, que fazem com que ele não tenha uma boa noite de sono, com que ele não tenha, assim, um dos pilares do envelhecimento saudável. A gente já falou de alimentação, falamos de atividade física, de controle do estresse, mas sono
é um parâmetro que deve ser priorizado para quem deseja envelhecer com saúde, não só para quem deseja envelhecer com saúde, mas para o próprio paciente, que existem consequências de noites mal dormidas, paciente que não dorme bem, não se concentra bem, ele tem, há uma relação de sono e Alzheimer, as pessoas que têm transtornos do sono, eles demenciam mais, eles têm mais Alzheimer, uma relação de sono com depressão, as pessoas que não dormem bem, têm transtornos do sono, eles têm mais depressão, eles têm mais ansiedade, eles têm doenças cardíacas, eles sobem mais a pressão, mesmo que seja um transtorno do sono que não é a insônia, uma apneia do sono, um sonambulismo, uma perna inquieta, são vários esses transtornos. Ele acorda o cuidador, o paciente que tem demência, ele não dorme bem, ele estressa o cuidador, e o cuidador estressado uma doença tão ruim quanto o próprio paciente. Então, o sono é fundamental, mesmo no idoso que quer envelhecer bem, com saúde. Naquele idoso que já tem algumas doenças, ele pode ter consequências dessa noite de sono, até mesmo para as pessoas que cuidam dele terem um repouso melhor. O ouvinte pergunta aqui, ela até começa com uma provocação. Bom dia, flamenguistas. Provocação é elogio, né? Está tão cismado que acho que tudo é... Que perdemos ontem também. Perdemos, mas tá bom, para terminar, fechar o ano, né? Quando o idoso fala muito durante o sono, o que é? Tem alguma coisa para amenizar ou é normal? Bom, esse tipo de transtorno, que ele conversa muito, que ele fala muito, muitas vezes isso incomoda bastante o seu parceiro ou quem dorme com o idoso, o cuidador. São transtornos que a gente tem algumas causas que podem provocar. Uma muito comum são medicamentos. Existem vários tipos de medicamentos de uso rotineiro que eles podem precipitar essa conversa, assim vamos dizer, esse transtorno do sono do paciente fica conversando à noite. Algumas doenças, então medicamentos é uma causa importante, até os medicamentos para memória, tratamento de Alzheimer, eles podem causar isso. Medicamentos que são utilizados muitas vezes para dormir, eles podem causar esse tipo de incômodo. Medicamentos, algumas doenças podem cursar com esse transtorno do sono. As mais comuns, as sinucleodopatias, por exemplo, doença de Parkinson, falamos esses dias, é uma doença que cursa com transtorno do sono REM, né? O paciente fica conversando, ele fica se debatendo, gritando, cursa muito com sonambulismo também, a pessoa fica querendo andar dentro de casa. Então, doenças também podem causar esse tipo de transtorno. Demência, tem algumas demências que cursam com esse tipo de sintoma comportamental, de conversar à noite, de querer andar, o próprio sonambulismo, de se agitar, de gritar. Então, é um transtorno que afeta muito o cônjuge, o companheiro, a companheira, o cuidador, e que pode ter causas nos medicamentos, pode ser uma doença que facilite, precipita esse tipo de transtorno, ou outras causas que ainda não estão ali a olho nu de quem esteja avaliando. Necessita de intervenção, porque é uma noite de sono mal dormida também, Marcos. Além do risco, além de ele estressar mais o cuidador, estressar o companheiro, ele também vai ter as consequências de uma noite de sono mal dormida, como eu falei anteriormente. De não memorizar bem, déficit na memória, de ter um risco maior de Alzheimer, depressão, de insônia. Então, é importante a gente corrigir isso. Eu tenho um relato de vários pacientes que já sofreram quedas, alguns fraturaram ou não, por causa desses transtornos do sono REM, ou mesmo por sonambulismo, com terror noturno. São alguns transtornos que cursam mais ou menos com isso que você falou. Então, tem que tratar como qualquer outro transtorno. Não é só a insônia, não é só a dificuldade de iniciar o sono ou de manter o sono, não. Esses outros transtornos também devem ser considerados como transtornos do sono, que trazem as mesmas consequências dos outros. Tem perguntas no nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, como o senhor está falando aí que o sono é bom para uma velhice saudável, eu tenho 41 anos, eu tenho artrodese na coluna.
Eu só consigo dormir 5, 6 horas toda noite. Mas como diz o Matuto, eu tiro a noite de um sono. Porque se eu dormir 8 horas, eu acordo todo duro, a coluna fica toda dura. E eu dormir 5, 6 horas, eu acordo legal, bom tudo, nada ok. Aí eu pergunto ao senhor, 5, 6 horas de sono é o suficiente para chegar a uma velhice saudável? Ou tá pouco esse meu sono? Tá pouco? Boa pergunta, Marcos. Eu falei da quantidade de horas, da duração de uma noite de sono, mas eu falei numa média. A regra, em média, são 6, 7 horas no idoso, 8 horas no adulto jovem. Mas o sono ele é muito individual. O que a gente leva em consideração é se o paciente conseguiu dormir e acordar descansado, relaxado. Tem gente que dorme só 4 horas e não tem problema, isso é o sono dessa pessoa. Tem gente que para conseguir um sono precisa dormir 10 horas. Então, se não tem nenhum problema durante esse sono, você acorda relaxado, você acorda com tira a noite no sono, como diz o Matuto, acorda com as energias, com a bateria recarregada, então é porque o seu perfil de sono é esse mesmo. Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu acompanhava um estudo de sono, né? Eu fazia parte de uma pesquisa sobre sono, e o nosso orientador, ele tinha uma quantidade de sono exatamente encurtada, assim. Ele dormia 3, 4 horas e era o sono dele, era um cara que trabalhava com sono, era o sono normal dele. Isso não é a regra, né? A maioria das pessoas segue aquela regra. Mas muito mais do que quantidade de horas de sono é saber se acordou bem, se acordou descansado, se acordou sem vontade de dormir mais. Isso sim é o mais importante. Outra pergunta aqui: fadiga nas pernas faz parte de problemas no sono? E o que fazer? Boa. A fadiga nas pernas, ela principalmente à noite, que incomoda o indivíduo dele ter que mexer as pernas para poder dormir bem. É chamada de síndrome das pernas inquietas. As pessoas confundem confundem muito aquelas pessoas que durante o dia ficam mexendo os pés. Não, síndrome das pernas inquietas não é aquilo não. A síndrome das pernas inquietas é quando a gente vai dormir e tem uma inquietação nas pernas, uma fadiga, um farnizinho, um desconforto que tem que ficar mexendo as pernas. E isso atrapalha o sono. Isso é sim um transtorno do sono classicamente definido. Síndrome das pernas inquietas, que é quando vai dormir, a pessoa tem que mexer os pés para poder dormir. Existe inclusive um tratamento específico para isso. Muitas outras patologias podem ocasionar a síndrome das pernas inquietas. Uma que assim, traz consigo, geralmente junto, a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela não, naquela outra vez a gente até falou, muito além do tremor. E uma das coisas que a gente verifica nos pacientes que têm Parkinson, essa semana inclusive a Record fez uma reportagem com o repórter da Record que tem Parkinson, muito, muito bacana, eu assisti domingo. Uma das coisas que o Parkinson traz consigo, além do transtorno do sono REM, que a gente falou há bem pouco tempo atrás, é a síndrome das pernas inquietas. Quem tem Parkinson tem muito mais pernas inquietas do que quem não tem Parkinson. De você ficar mexendo nas pernas antes de dormir. Então, doença de Parkinson pode causar doenças circulatórias nas pernas, tanto insuficiência venosa como insuficiência arterial, ou seja, tanto aquelas pernas com veias varicosas, com veias quebradas, como aquela perna que é pálida, com pouco pelo, com as unhas quebradiças, que o paciente tem dormência, parestesia, e à noite ele tem que ficar mexendo. Então, doença na circulação causa, medicamentos podem causar síndrome das pernas inquietas, então é um tipo de transtorno do sono, esse farnezinho, essa inquietação nas pernas, que a gente chama de síndrome das pernas inquietas. Deve ser tratado adequadamente para que a pessoa possa ter uma boa noite de sono. Meu sogro tem 83 anos de idade, não dorme muito à noite, né? Passa o dia todo cochilando na cadeira, toma um medicamento para dormir, mas só dorme na parte do dia. Ele é muito ativo, anda para todo lado e é diabético. E aí? No caso, dorme muito de dia. Dorme de dia, não Ativo dorme de muito, noite. não dorme muito à noite. Pronto. Isso aí é 83 anos de idade. Esse paciente ele tem uma inversão do ciclo sono-vigília.
O ser humano, a luz, ela penetra na nossa retina, manda uma mensagem para o cérebro e aí há toda uma cascata de produção de hormônios que obriga a gente ficar acordado de dia, onde o sol, a luz orienta nosso cérebro a ficar acordado de dia, e à noite para dormir. Então o certo é dormir de noite e ficar acordado de dia. Quando o paciente inverte esse ciclo sono-vigília, ele tem muitos prejuízos, desregulação no ciclo hormonal do cortisol, da melatonina, aí uma cascata de prejuízos ele pode ter no funcionamento dele. Doenças inúmeras podem estar associadas a essa inversão. O que é que a gente faz? Logicamente a gente tem que detalhar melhor a rotina, isso é importante, fazer um recordatório de como é que é essa rotina dele, que ele passa o dia todo com muito sono e à noite tem que tomar um remédio para conseguir dormir, então o detalhamento da rotina e ver o que é que a gente pode fazer para ir diminuindo esse sono durante o dia e aumentando esse sono durante a noite. Uma das medidas é a gente fazer privação do sono durante o dia. É você evitar fazer de tudo que ele não durma durante o dia. Isso é possível no primeiro dia? Não. Isso as pessoas, às vezes a gente orienta, as pessoas querem que hoje ele passe o dia, dormiu mal ontem, passou a noite acordado e quer que ele passe o dia todo acordado para ver se ele tem sono de noite. Não, você vai conseguindo isso aos poucos. Você vai, quando ele for dormir já pela manhã, tentar segurar um pouco, vai diminuindo essa quantidade de horas de sono. 1 hora, por exemplo, por dia ou 1 hora por semana. A hora que ele acorda, a gente arrasta ele acordar de dia, você desperta ele mais cedo. Isso você vai colocando barulho, vai tentando chamar a atenção dele, a luz do sol, deixando ele desconfortável durante o dia para que à noite ele chegue com as baterias descarregadas para dormir e recarregar. Então, o detalhe é que em pacientes idosos, tudo isso vai sendo aos poucos. Isso falando de uma estratégia não medicamentosa para a gente colocar esse paciente para dormir de noite e ficar acordado durante o dia. Mas a gente tem que ver, tem que buscar, investigar se ele não tem nenhuma doença, por exemplo, uma demência. Uma demência de Alzheimer, ela traz consigo alterações no sono. Então, se esse paciente tem uma demência, tem que tratar a demência. Se esse paciente tem algum transtorno do humor, é uma depressão, é uma ansiedade, é alguma doença na tireoide, é alguma coisa que faz ele ficar à noite toda um pânico, a noite toda urinando, e aí quem não dorme bem à noite, naturalmente vai ter mais sono do dia, mas a gente tem que tratar o que tem de alteração, que está invertendo esse ciclo sono-vigília, e uma das medidas é iniciar com privação do sono progressiva, lenta, mas você diminuir a quantidade de horas de sono durante o dia. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Antes eu queria perguntar ao doutor Belise, porque é uma criança de 7 anos, está pesando 38 quilos e a diabetes dele é 98. Já tem diabetes esse menino? E ele, doutor Belise? Não, é de criança, eu não, sinceramente, não me arrisco Deu quanto a diabetes, ela disse? Mais de 98. 98, né? A diabetes? Sim. Não, o parâmetro, pelo menos que a gente saiba, é acima de 100. Não sei se para criança tem um valor diferente. Pedir desculpa aí ao ouvinte, mas realmente eu não sei não. Procurar saber, né? Algum especialista, inclusive, da área que vai para pediatria, né? Okay. Quando é idoso, vai para geriatria. Tem como a gente ser pediatra e geriatra ao mesmo tempo, não. Tem mais perguntas chegando. É um parâmetro bem distante. Bem distante, são doenças bem diferentes. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos, bom dia. Eu peço ao doutor Belise que me passe o endereço da clínica dele, por favor, e o número para mim ser encaminhar, para mim me consultar com ele, que o médico me encaminhou para ele. Vou mandar o privado dela. Pronto, tá combinado. Fecharam sim. Lá tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Danta. E bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, a minha mãe sábado foi visitar a filha dela e não via que estava cirurgiada. Quando ela foi sair de casa, a gente já percebeu que ela já estava com as pernas todas duras, quase que não entra dentro do carro. Aí quando chegou lá, na minha irmã, ela não conheceu ninguém, não sabia de nada, ela perguntando pelos filhos, tudo perto dela, que a gente foi, minhas irmãs foram tudinho. Eu queria saber o que foi isso que aconteceu. Ela está com 93 anos, eu queria saber se precisa levar ela ao médico para averiguar
Aí quando ela chegou em casa, que ela foi melhorando, depois de muito tempo foi que foi voltando ao normal, ela foi lembrando das coisas, vendo que estava em casa. Bom dia, Ana aqui da Boa Passagem. E aí, Beleza? O começo, você pode voltar Vamos só lá, no começo. então, rapidinho. Bom dia, Marcos Danta, e bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, a minha mãe sábado foi visitar a filha dela e não via que estava cirurgiada. Quando ela foi sair de casa, a gente já percebeu que ela já estava com as pernas todas duras, quase que não entra dentro do carro. E aí? Pronto. Paciente com 93 anos tem inúmeros motivos para acontecer coisas parecidas com isso. Ela pode ter tido uma crise de ansiedade, visitar uma filha que estava doente, então ela pode ter feito uma crise de ansiedade. E é muito comum numa crise de ansiedade as pessoas ficarem hiper alertas, né? E aí acontece esse tipo de sintoma, fica todo duro, sem conseguir andar, nervoso, pode ter sido isso. Ela pode, se for uma paciente que já tem algum grau de demência, já tem algum déficit cognitivo, alguma a reserva mental, o estresse faz com que ela desoriente, ela fique ali fora de si por algum momento, não saiba onde é que está. Isso é muito comum, o paciente que tem demência, às vezes ele viaja, vai passar, por exemplo, veraneio. A gente sempre orienta, olha, antes de ir para o veraneio, passe lá para eu dar algumas orientações, para eu dar uma checada na medicação, para que ele não vá e desoriente. O paciente tem demência, ele mudando os pontos de referência, muitas vezes ele só sair da rotina dele, ele pode desorientar. Pode ter acontecido uma queda de pressão, a gente comumente fala aqui porque é bem presente em pacientes idosos. Pode ter acontecido uma crise epiléptica, o paciente ter feito uma convulsão sem se debater, sem aquela tônico-clônica generalizada, mas alguma coisa aconteceu. Pode ter sido só uma crise de ansiedade, a pessoa ficou emocionada e aconteceu isso. Ela pode ter uma demência que ninguém saiba ainda e aí ela desorientou. Pode ter sido uma crise convulsiva, sem ser daquelas que a pessoa se debate. Mas não é normal acontecer isso num paciente, mesmo com 93 anos. A gente não pode culpar a idade por doenças, não. Mesmo se ela era previamente sem nenhum problema, eu acho sim que deve procurar um médico para investigar o que pode ter acontecido, para se precaver para outras vezes. A gente não só vai quando está doente, não. Isso é um dos grandes erros da humanidade, eu diria, de procurar o médico só quando adoece. Aí a gente só vai ver, principalmente o idoso, só vai ver ele doente. A gente nunca vai ver ele na plenitude, para a gente se antecipar a alguns problemas. Por isso que eu advogo a importância de o idoso ele tem que ser acompanhado periodicamente. Ele tem que, mesmo sem estar sentindo nada com suas doenças controladas, ele tem que ter uma regularidade. Alguns de 6 meses, outros de ano em ano. Tem principalmente a depender da doença, do grau de dependência, para que a gente possa fazer revisões periódicas como um carro a gente faz, mesmo se o carro está quebrado, né? A gente vai periodicamente exatamente para evitar um acidente. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, Joelma, a todos os ouvintes, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8h12.